Fala galera, beleza? Guimarães na área. Pessoal, antes de começarmos, dá um joinha aí pra nós, se inscreva no canal, ativa o sininho e vamos lá para mais uma aula de Circuitos Elétricos 1. Pessoal, na aula de hoje nós vamos começar a estudar os circuitinhos elétricos RLC de segunda ordem com fontes. Agora, eu estou interessado em analisar o que acontece nesses circuitos RLC de segunda ordem quando eu introduzo uma fonte nesses circuitos, porque até agora nós estávamos trabalhando simplesmente com a resposta natural desses problemas, né? Analisando a equação diferencial, igualando a zero, toda aquela história, então era só a resposta natural. Só que agora entraram as fontes no circuito, que vai, obviamente, introduzir uma complicação. E, pessoal, eu espero de verdade que você tenha assistido às aulas de circuitos elétricos RC e RL de primeira ordem. Por quê? Porque aquele conceito da resposta completa, lembra disso? Eu bati forte nessa tecla de resposta completa, que era dada pela soma da resposta natural mais a resposta forçada. Pois é, esse conceito ele vai aparecer aqui novamente. Quando a gente introduz uma fonte no circuito elétrico RLC de segunda ordem, é algo bastante parecido com o circuito elétrico de primeira ordem. Você vai poder dizer que a resposta completa desse circuito é dada pela soma da resposta natural, que é a que nós estávamos analisando até agora, mais uma resposta forçada. Essa resposta forçada ela entra no circuito porque você colocou uma fonte no circuito. Lembre-se sempre da seguinte expressão, ó, resposta forçada, ela é forçada pela função forçante. A função forçante de um circuito, quem que é? É a fonte que está alimentando o circuito. E agora a gente vai começar a estudar esses dois tópicos, né? E obviamente não tem como esquecer da resposta natural, né, pessoal? Para determinar a resposta completa, você tem que determinar a resposta forçada e a resposta natural. E determinando essas duas respostas, você soma as duas respostas e tem a resposta completa. Perfeito? Legal, pessoal. Agora, o tipo de equação diferencial que a gente vai analisar. Se vocês compararem com as aulas anteriores, o lado esquerdo dessa expressão é exatamente o mesmo. Então, lá, o padrão de um circuito elétrico RLC de segunda ordem é esse padrãozinho que vocês estão vendo, ó, D2x dt2 mais 2α dx dt mais ômega 0 quadrado vezes x. Isso aqui é o lado esquerdo da expressão, só que agora no lado direito, se vocês observarem, esse lado direito não está igualado a zero e, portanto, não é um circuito sem fontes. Esse Q de T agora, ó, esse Q de T representa algo diferente de zero. E esse Q de T, já adianto para vocês, está ligado com a fonte que está alimentando o circuito. E essa aqui é a grande sacada, né? Vai complicar um pouquinho a nossa análise. Qual que é o procedimento, pessoal? O procedimento de cálculo é o seguinte, eu já organizei uma receitinha de bolo aqui para você e é lógico que ao longo do curso a gente vai fazendo vários exercícios. Primeira coisa, vai ter lá o XF de T. Lembra do XF de T? O XF de T é o que a gente chama de resposta forçada do nosso problema, que está diretamente ligado com a função forçante. O XF de T, ele depende do padrão da fonte, né? Se a fonte for constante, o XF de T vai ser uma constante, se a fonte for uma senoide, o XF de T vai ser uma senoide e por aí vai, conforme nós já vimos anteriormente. Qual que é o procedimento, pessoal? Vamos lá, receitinha de bolo. Primeira coisa, para determinar o XF de T, eu olho para a fonte que está alimentando o circuito e chuto uma solução, né? Ou seja, se a fonte é contínua, o XF de T aqui, que não vai ser um XF de T, na verdade, né? Vai ser um XF apenas, que não depende do tempo, vai ser constante também. Se for uma senoide, você chuta o XF de T como uma senoide e por aí vai. Tem até uma tabelinha de entradas, que eu já coloquei essa tabelinha em aulas anteriores, tá aí só para a gente ter uma noçãozinha. Então, por exemplo, se a fonte, vamos olhar aqui rapidinho, se a fonte for desse padrão, K vezes seno de ômega t, o XF de T vai ter esse padrãozinho aqui, ó, uma soma de senos e cossenos. A mesma coisa vale para o cosseno. Se for uma exponencial, o padrão do XF de T também vai ser uma exponencial. E por aí vai, pessoal. Essa é basicamente a ideia. Então, qual que é o memorial de cálculo, né? Você chuta um tipo de solução olhando para a fonte. Então, o XF de T segue o padrão da fonte. E aí, a sacada é que o XF de T, ele satisfaz a equação diferencial do problema. E qual que é a ideia então? Você pega o XF de T que você chutou e joga na equação diferencial. Encontrando e fazendo isso, o que você vai encontrar? Você vai encontrar as constantes que vão surgir lá no XF de T. Se você olhar ali embaixo, quer ver? A gente pode até voltar na tabelinha de entradas. Vejam que o XF de T ele é cheio de constantes. Por exemplo, ó, pegando a linha do seno, que vocês estão vendo nesse exato instante, tem lá duas constantes. Estão vendo aqui? Ó, tem lá duas constantes. E aí, portanto, você precisa encontrar essas constantes, né? O resumo do problema, o resumo da ópera é você encontrar essas constantes. E aí, com isso, você joga, substitui lá na equação diferencial do problema e encontra as constantes que devem ser determinadas.
Ufa, beleza, pessoal. E qual que é o próximo passo? E aí você vai encontrar também o Xn de t, né? O Xn de t é aquela análise que nós fizemos até a aula passada exaustivamente, mais ou menos aquela ideia. Você olha, pega a equação diferencial do problema, iguala ela a zero, então tá lá, por exemplo, ó, a equação diferencial do problema, você faz essa equação diferencial aqui valer zero, deixa eu só apagar temporariamente esse Q de t, então faz ela igual a zero, com base nisso você encontra lá o alfa, o coeficiente alfa, que é o coeficiente de amortecimento, e também o ômega zero, que é a frequência natural não amortecida. Beleza, encontrou esses parâmetros, né? Encontrou o tipo de solução. Lembra que tem três, sobreamortecido, amortecimento crítico e subamortecido? Beleza, aí você encontra qual que é o tipo de caso que você está analisando e tem, portanto, o padrão da solução da resposta natural. E aí, você tem a resposta natural e a resposta forçada. O que você vai fazer? Você soma essas duas respostas. O x de t, que agora é o que a gente chama de resposta completa, ela é dada pela soma da resposta natural, que eu vou chamar de xn de t mais uma vez, mais a resposta forçada, que eu vou chamar de xf de t. E aqui tem uma peculiaridade, pessoal, ó, que eu confesso para vocês, eu já vi muito esse erro e eu já errei bastante nisso também, confesso para vocês, quando eu estava na graduação. Que é a seguinte, vamos lá. A resposta natural, quando você encontra a resposta natural, ela vem com constantes. Lembra que são duas constantes? Pega, por exemplo, o primeiro caso, sobreamortecido. Tem lá A1 vezes E elevado a menos S1T, ou a S1T mais A2 vezes E elevado a blá. São duas constantes, não são? Beleza, pessoal. São duas constantes. E aí, nesses tipos de problema, você tem duas informações. Você precisa de duas informações, que eu bati bastante na tecla com relação a isso também. Para resolver esse tipo de problema, você precisa de uma informação da função e uma informação da derivada da função para que você consiga calcular essas duas constantes arbitrárias. Era isso, não era? Perfeito. O erro que muita gente comete, infelizmente, é aplicar as condições iniciais, lá a informação da função e a informação da derivada da função, apenas no xn de t, apenas na resposta natural. E você não pode fazer isso. Se você fizer isso, você vai errar, infelizmente. Agora, as condições iniciais, informação da função e informação da derivada da função, devem ser aplicadas na resposta completa, no x de t, e não apenas do xn de t. Pegou a ideia? É bem sutil, né? E isso, para que a gente faz isso, né, pessoal? A gente faz isso para calcular as constantes da minha resposta natural. Tem lá A1 e A2, B1 e B2, lembra das aulas anteriores? Pois bem, então agora o que a gente vai fazer? A gente vai pegar as informações da função e da derivada da função, nós vamos construir a ideia aqui da resposta completa, e aí quando a gente tiver essas duas informações, a gente vai aplicar essas duas informações da função e da derivada da função na resposta completa para que nós possamos encontrar as constantes arbitrárias da resposta natural. Fiquem tranquilos, se ficou um pouquinho confuso, eu vou mostrar isso nos cálculos, né? Mais para frente a gente vai fazer vários exercícios. Mas por hora, tenham isso em mente. Perfeito, pessoal. Essa é a tabelinha de entradas, né? Eu já coloquei essa tabelinha já em aulas anteriores. E agora, para finalizar essa aula, eu vou deixar para vocês esse exercício que eu vou pedir para vocês, gentilmente, aí, treinarem. O que ele pede no exercício? Ele dá essa equação diferencial, vocês estão vendo, e ele pede para que você calcule quem é o I de t. No caso, aí pensem, né, o I de t, imagine que seja um determinado circuito aí a ser analisado e o I de t é uma corrente que está circulando em algum ramo do circuito. Ele pede para você calcular quem é o I de t com base nessa expressão. E vejam, né, uma dica que eu dou para vocês. Isso aí é um circuito elétrico RLC de segunda ordem, provavelmente. É um circuito que está igualado a alguma coisa que é diferente de zero, é um 10, é um valor constante, e, portanto, vai ter uma resposta forçada nesse circuito. E aí você vai ter que dizer o seguinte, né? Você vai ter que dizer que o I de t, só para a gente formalizar, o I de t, ele é dado pela soma de uma resposta natural mais uma resposta forçada, que aqui, nesse caso, eu não vou nem colocar xf de t, eu vou colocar xf, já para despertar aí a curiosidade em você. Por que isso, pessoal? Pelo seguinte, lembra que a resposta forçada segue a fonte? Pois é, se o lado direito da nossa expressão é uma constante, é porque muito provavelmente a fonte que está alimentando esse circuito é uma fonte contínua, é uma constante. Então o xf, na verdade, ele vai ser um valor, 5, 10, menos 2, sei lá, qualquer valor aí, um valor constante que não varia com o tempo. E aí eu peço gentilmente para vocês tentarem fazer esse problema, postem aqui nos comentários que na aula que vem a gente vai resolver esse exercício. Perfeito? Legal, pessoal. Nessa aula nós ficamos por aqui.
Muito obrigado pela atenção, espero de verdade que você tenha curtido o conteúdo. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários. Um abraço e fiquem todos com Deus.